A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Bolsonaro foi de transformá-lo em réu, entendendo que houve uma tentativa de golpe através daquilo que se gravou no celular do Coronel Cid e, fundamentalmente, baseada a acusação na delação do Coronel Cid. É uma mudança de jurisprudência do Supremo, porque no caso da Lava Jato, dos bilhões e bilhões de prejuízo que os corruptores confessados deram ao Brasil, eles não utilizaram delação premiada, entenderam até que não poderia servir de prisão. E aqui se analisou como tentativa de golpe, derrubada. Algum velho advogado, 61 anos de exercício de profissão, 68 de exercício de profissão, 61 de professor universitário, confesso que continuo ainda com muitas dificuldades de entender a decisão. Primeiro, tentativa de golpe teria que haver uma ação. E a ação só poderia ser feita por militares. Nenhum militar com comando em tropas saiu à rua para essa tentativa. Então, tentativa precisa haver o ato. É tentativa com forças armadas que seriam as únicas que poderiam dar golpe. E não houve, porque não houve sequer um início de ação. Então, eu afastaria um velho advogado desse argumento. Segundo lugar, que 8 foi um golpe é algo muito difícil, porque aí eu falo como historiador da Academia Paulista de História, com livros de história publicados. Um acadêmico da Academia Paulista de História. Nunca vi, estudando a história do mundo, nunca houve um golpe de Estado sem Forças Armadas. As Forças Armadas não dariam. Então, 8 de janeiro não foi. Foi uma balela. Não foi um golpe de Estado porque ninguém tinha uma arma. Uma delas tinha um batom e alguns tinham estilingues. Isso nos faz revolução. Terceiro elemento que me impressiona, chamar de golpista um documento que é considerado documento, mas é um papel sem assinatura de estado de sítio. Estado de sítio é uma figura constitucional. É para garantir o Estado de Direito e não para romper o Estado de Direito. Tem que se pedir ao Congresso Nacional. É o que diz a Constituição. E só com a maioria absoluta do Congresso Nacional que o presidente pode decretar. É o que está na Constituição. Então esse papel não teria valor nenhum, porque o Congresso Nacional jamais decretaria. Então não vale nada. Isso não é documento. Quarto ponto que me parece importante, e esse aí falo como advogado, muitos dos advogados que eu conheço, alguns brilhantes advogados, respeitadíssimos no Brasil, como José de Oliveira, que é um dos melhores criminalistas, não tiveram acesso completo à delação premiada e ao documento. Quer dizer, como é que eu vou defender sem conhecer todos os elementos de acusação? O que diz a Constituição no inciso 55 do artigo 5º? Tem que ser garantida a ampla defesa. O que quer dizer ampla? Um adjetivo de uma força ôntica impressionante. Não é qualquer defesa judicial e processual, é a ampla defesa. E eles se queixaram de que, na acusação, não tiveram acesso a toda a delação, a todo em que foi feita a investigação. Eu ouvi a defesa de José de Oliveira dizendo a forma de rigor ele foi cerceado na sua defesa. A defesa não foi ampla. Foi uma defesa limitada e cerceada. Então, eu queria deixar muito claro. Não faço juízo de valores do ministro, até porque tenho livros escritos com alguns dos 5, e sempre os admirei como juristas, embora nas decisões judiciais, exclusivamente judiciais, a nossa convergência é quase total. A nossa divergência é quando entendo que eles estão vestindo vestes políticas e não judiciais. E por essa razão é que hoje são obrigados a sair com segurança. Não tinham, porque era só poder judiciário. Hoje eles têm um tratamento que tem os políticos. Quem gosta aplaude, quem não gosta ataca. Então, eu queria deixar claro que, com todo o respeito às decisões do Supremo, mas como um modesto advogado de província e apenas um esforçado professor de Direito Constitucional, há 61 anos, universitário, eu tenho a impressão que, do ponto de vista daquilo que eu vi discutir na Constituição, de harmonia e independência de poderes e de direitos e garantias individuais, os dois maiores sustentáculos da Constituição de 1988, como, enfim, idoso de 90 anos, eu gostaria de trazer as minhas reflexões para, enfim, aqueles que me seguem. Uma interpretação que, infelizmente, em relação ao direito, é bem contrária àquilo que foi decidido. Porque eu tenho a impressão que o artigo 5º, inciso 55, que fala em ampla defesa judicial, a meu ver,
com o cerceamento de não ter acesso, desde inútil, a toda a relação premiada, a todos os elementos que sempre pediram, não houve ampla defesa exigida. É a minha opinião. A mim me constrange muito, aos meus amigos que eu admiro da Suprema Corte, divergir. Mas, como cidadão, não poderia me calar.